Então, já vamos... Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início à coletiva do Ramiro. Primeira pergunta, do Flávio Ortega, da ESPN. Obrigado, Jô. Um abraço a todos. Ramiro, um abraço também especial. Deixa eu abusar um pouquinho, vou precisar abordar 2 temas numa pergunta só, aquela famosa 2 em 1, que você está tão acostumado, rapidinho. Primeiro, é um jogo especial, né? Amanhã, para o clube, para a torcida, vai ser iniciado aí um novo capítulo na história da Arena, agora como Neoquímica Arena, enfim. Para os jogadores também, mexe alguma coisa especial, você está se identificando cada vez mais rápido com essa camisa. Entregar uma vitória, começar com chave de ouro aí, esse novo capítulo é interessante, é especial. E a segunda é se você puder falar um pouquinho dessa parceria que está surgindo aí nos últimos jogos com o Cantilho, né? Contra o São Paulo, enfim, contra o Goiás. Foi o que de melhor o Corinthians apresentou aí nos 2 últimos jogos. Como é que vocês estão fazendo isso? É na conversa, nos treinos, o entrosamento está ficando cada vez melhor? Obrigado aí pela compreensão. Aperta o botão. Oi, boa tarde. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Cara, sem dúvida que iniciar uma nova história de um novo estádio, de um grande clube, é sempre fazer história, né? Vencendo o jogo e colocando o nome na história do clube e também desse novo estádio, digamos assim, né? Com essa nova nomenclatura, esse novo título para a nossa arena. E é óbvio que a gente tem um interesse em vencer, em fazer história com vitórias, com resultados positivos. Isso faz com que o nosso nome fique gravado para sempre. E quanto à questão da parceria com o Cantillo, é um atleta que já vem nos ajudando muito, desempenhando muito bem essa função de passe longo, tanto para mim quanto para o Fagner, enfim, para quem estiver jogando na função, até mesmo do lado esquerdo do nosso ataque. E a gente tem que procurar explorar e se conhecer o mais rápido possível, os jogadores, para que a gente consiga trazer essas características positivas de cada jogador a nosso favor. Roberto Lioi, da Rádio CBN. Boa tarde, Jô, Ramiro, todos que estão acompanhando a entrevista. Ramiro, desde que você voltou de lesão, você tem sido bastante utilizado pelo técnico Thiago Nunes, né? Ele vem mudando bastante a escalação, mas quase sempre você está como titular do Corinthians. Você está se sentindo um homem de confiança do técnico do Corinthians? Boa tarde. Fico feliz, né, em ser lembrado, em estar recebendo oportunidade, estar recebendo uma sequência. Eu, durante essa quarentena e esse meu pós-lesão, procurei me dedicar ao máximo para voltar 100% e estar ajudando os meus companheiros. Então, esse é o meu maior objetivo, de estar ajudando a equipe, sempre pensando no coletivo à frente do individual. Então, não é uma escolha minha, é uma escolha do treinador, mas pode ter certeza que todos os jogadores querem estar em campo, querem estar ajudando, independente de estar passando por uma sequência de jogos. Ninguém gosta de ficar fora, todo mundo quer jogar, e eu estou recebendo essa oportunidade e procuro dentro de campo sempre dar o meu máximo aí para retribuir essa confiança e procurar ajudar os meus companheiros. Gudrian Neufer, dos canais Fox Sports. Tudo bem, Ramiro? Boa tarde, Jô. Ramiro, você acha que a escalação deve ser repetida mais vezes? Eu sei que é muito difícil nessa atual situação, tem suspensão, tem contusão, mas você acredita, você é daqueles que defendem que a escalação deve ser repetida até o time engrenar? Ou no futebol de hoje em dia, com jogo após jogo, com esse calendário maluco aí de pós-pandemia, o rodízio é inevitável? Boa tarde, Gudrian. Obviamente que para uma melhora da equipe, para uma sequência e um conhecimento maior dos companheiros que estão em campo, o ideal e o que todo mundo gostaria que acontecesse era de uma equipe ser repetida para buscar uma evolução, buscar um conhecimento maior dos companheiros, mas como tu mesmo falou, né, ainda mais nesse pós-pandemia, com essa sequência de jogos, com sequência de viagens e da forma que é o nosso calendário aqui no país, a gente sabe que isso é humanamente muito difícil, por tratando-se de lesões, de jogador
suspenso por cartões ou até mesmo poupado em determinada situação por algum desconforto muscular ou de repente para evitar uma futura lesão. Então a gente sabe que isso é bem difícil, então a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? O treinador ele procura colocar em campo o que ele pensa de melhor para a equipe, para determinada partida, e a gente como jogador tem que acatar e estar preparado para que quando for escolhido possa dar o seu melhor. José Renato Ambrosio, do Grupo Globo. Fala, Ramiro, tudo bem? O pessoal que está ligado aqui com a gente. Ramiro, queria saber um pouquinho sobre essa busca por identidade do jeito do time jogar. Existe uma cobrança para que os times agora tenham um estilo de jogar, o Thiago Nunes chegou até com essa responsabilidade, e ao mesmo tempo os resultados precisam ser positivos também, é um dilema meio difícil. Queria saber como é que você avalia essa busca do Thiago pelo estilo diferente do Corinthians jogar, como é que está nesse caminho, por favor? Fala, José, tudo bem? É uma identidade que ele e a comissão eles pensam sobre o time, sobre a forma que eles querem que a equipe jogue, que a equipe busque uma evolução se tratando da maneira de jogar, a questão de parte tática e até mesmo parte técnica, mas a gente sabe que muitas vezes o treinador ele tem que se adaptar ao material humano que ele tem, né? Então a gente vem procurando dar o nosso melhor dentro de campo, eles como comissão técnica também vem procurando dar o seu melhor, trocar e nos passar as informações que eles acham necessárias. Sempre a gente vem se cobrando muito para estar buscando evoluir sempre, não entrar em zona de conforto alguma, até porque a gente não teve nenhuma conquista esse ano e um clube do tamanho do Corinthians ele tem que brigar e tem que almejar sempre conquistas. Acho que esse é o nosso principal objetivo aqui dentro. Então esse ano a gente sabe que infelizmente a gente não tem mais nenhum título para disputar, porque os campeonatos acabam em fevereiro do ano que vem, né? Então a gente vai buscar fazer boas campanhas esse ano, buscar colocar o Corinthians sempre no topo das competições para que no início do ano que vem, quando as competições começarem a serem decididas, a gente possa estar brigando pelo título em alguma delas. Marcelo Braga, GE. Globo. Ramiro, boa tarde, tudo bem? Vou tratar de um tema que eu sei que você não gosta muito de falar, que é sobre os salários atrasados, né? Nessa semana vocês até fizeram um vídeo falando sobre aquele boato sobre a greve, né? Eu queria saber se o clube realmente fez o pagamento nessa semana, como o diretor financeiro chegou a dizer que faria, e o quanto essas questões elas acabam afetando o dia a dia de vocês, esse papo sobre salário, esse papo sobre problemas financeiros. Obrigado. Fala, Marcelo, tudo bem? Cara, é um assunto que é bem delicado, né? A gente sabe que funcionário nenhum gosta de ter salário atrasado, não gosta e não deve ter, né? Porque a gente trabalha aí no dia a dia, independente se é jogador de futebol ou se é alguma outra profissão, a gente trabalha e se dedica ao máximo sempre para ter no final do mês a nossa recompensa financeira nesse caso, né? Mas a gente também entende e vem conversando muito com a diretoria sobre a situação que o mundo vive, nessa situação de pandemia, de o clube ter ficado muito tempo sem receber receita e até com uma receita reduzida. Então a gente tem tratado isso de forma interna, tratado como homens, olho no olho, a diretoria sendo muito transparente com a gente também da mesma forma com eles, para que a gente consiga deixar o Corinthians o mais alinhado possível e o mais rápido possível. Vitor Pozella, do Grupo Globo. Boa tarde, Ramiro. Boa tarde a todos aí que acompanham a coletiva. Ô, Ramiro, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse lance que já não é a primeira vez que dá certo, né? Esse facão aí, termo bem futebolês utilizado, mas que você faz muito bem, não é só no Corinthians, desde o Grêmio, mas você sempre consegue entrar nas costas da defesa, sempre em posição legal, e tem chance de fazer o gol ou de fazer uma assistência. Eu lembro ainda na pré-temporada, no jogo lá nos Estados Unidos, no jogo contra o Botafogo, no primeiro jogo do Paulista também aconteceram situações como essa. O jogo contra o Palmeiras na final, você teve uma chance cara a cara com o Everton, e nos últimos 2 jogos saíram os gols, né? Queria que você falasse como é que e se essa engrenagem precisa estar funcionando perfeitamente para encaixar essa jogada, por favor. Boa tarde, Vitor. Sem dúvidas, né? Eu acho que o principal de tudo é conhecer os companheiros. A gente sabe que tem atletas que costumam ter essa visão de jogo para encontrar esse tipo de passe, tem outros que preferem o jogo mais curto, o jogo mais aproximado, então a gente tem que
se conhecer o companheiro e saber o momento exato de fazer determinado movimento. Eu tenho como característica isso, desde quando iniciei essa função na minha carreira, sempre foi um atributo que eu procurei trabalhar muito, me especializar, porque é uma situação clara de gol na maioria das vezes, né? Uma situação em que a gente se coloca em fase ou de definir a jogada ou de encontrar o último passe, e vem dando certo, né? A gente vai procurar trabalhar, o Thiago cobra muito isso, esse tipo de movimento, não só meu, como também dos outros jogadores, até mesmo dos laterais, porque ele sabe que é um movimento importante que pode nos dar bastante coisa positiva aí durante a temporada. Rodrigo Vessone, do Meu Timão. Oi, Ramiro, boa tarde. Só para ficar claro na pergunta do Braga, deu certo? O clube conseguiu pagar o salário? Só uma dúvida que ficou antes de eu fazer a minha pergunta, por favor. Boa tarde, Rodrigo. O clube tá colocando em dia algumas coisas, né? A gente sabe que tem bastante coisa atrasada, mas eles vão colocar essa semana algumas situações e a gente vem tratando diretamente isso com eles para que o mais rápido possível seja tudo zerado, digamos assim, né? E também o que vale ressaltar e que nos deixa contente nessa relação com a diretoria é a questão de que o clube não precisou demitir nenhum funcionário. A gente conseguiu manter esse número de empregos dentro do clube, que a gente sabe que é extremamente importante, tanto do pessoal da cozinha, o pessoal que nos assessora, o pessoal que cuida do campo. A gente está hoje trabalhando com uma equipe reduzida aqui dentro do CT, mas todo mundo empregado, que eu acho que isso é o que a gente prezou desde o início dessa pandemia. Tá, minha pergunta, eu queria saber qual é a do Corinthians no campeonato, o objetivo, assim, o mínimo que você acha que o elenco que tem, enfim, até pelo que você já está vendo aí dos adversários também, o mínimo que você aceitaria, por exemplo, como jogador do elenco, enfim, que análise você faz do objetivo do Corinthians para o brasileiro, por favor? Eu acho que a gente tem que ir degrau por degrau, né? Hoje a nossa situação é de meio de tabela e a gente entende que isso é muito pouco para o Corinthians, né? A gente vai procurar trabalhar cada vez mais, nos dedicarmos cada vez mais nos treinamentos e nos jogos para que a gente consiga colocar o clube na parte de cima da tabela, pensando passo a passo, como eu falei, primeiramente numa vaga na Libertadores, e a gente estando no topo da tabela, obviamente que a gente vai pensar em título, que é uma situação em que a camisa do Corinthians, a história do Corinthians, ela pede, ela exige de quem está aqui dentro do clube, e a gente vai brigar até o final do campeonato por isso. Raul Moura, Esporte Interativo. Boa tarde, Ramiro. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Ramiro, no jogo contra o São Paulo, você atuou alguns minutos como volante, sua posição de origem no futebol. Eu queria saber se você gostaria de atuar mais por ali ou jogando aberto está tranquilo para você. Boa tarde, Raul. Cara, para te ser sincero, eu nem sei que posição é a minha de origem, né? Eu, desde o meu início de carreira em categoria de base, até mesmo profissional, eu já desempenhei diversas funções, tanto de meio de campo como de lateral, e até mesmo nessa função de quase um atacante, aí um meia aberto pela direita, também já atuei pela esquerda. Então, te confesso que não tenho uma posição de origem, não tenho uma posição favorita, eu procuro estar sempre entre os 11. Eu acho que isso é o principal, esse é o meu maior desejo, de poder estar em campo, poder ajudar os meus companheiros, independente de função. Alexandre Guarilha, do Lance. Boa tarde, Ramiro. Boa tarde aos colegas. Ramiro, você jogou muito tempo com o Luan no Grêmio, né, antes de ele vir para o Corinthians, e ele está passando por um momento de muitas críticas, até da nossa parte, da parte de boa parte da torcida também. Eu queria saber como que está sendo o Luan dentro do grupo, e como que você vê o Luan hoje no Corinthians. Ele está jogando na mesma posição que ele jogava? O que está mudando para ele não desempenhar tão bem quanto ele desempenhava no Grêmio? Obrigado. Boa tarde, Alexandre. Acho que essa é uma pergunta um pouco relativa, se tratando de atuação individual, né? Ele vem de um clube onde ele ficou 6, 7 anos jogando com os meus companheiros. Ele teve uma crescente no clube com o passar dos anos, não foi do dia para a noite que ele teve aquele protagonismo. Ele foi construindo esse castelo, digamos assim, e agora se transfere para um novo clube, onde ele sabe que a cobrança é muito grande em cima dele, e ele está preparado para isso. Eu acho que o atleta de ponta e o atleta que veste a camiseta do Corinthians, ele sabe o tamanho da responsabilidade que é,
mas eu acho que é um pouco, não sei se é chato assim, mas esse tipo de comparação eu particularmente não gosto muito, porque o Ramiro que teve em outros clubes é um Ramiro, o Ramiro que está hoje no Corinthians é outro, é mais maduro, um grupo diferente, uma comissão técnica diferente, então a minha relação e o meu compromisso é total com o grupo, com a diretoria e também com a comissão, de procurar dentro de campo não ser exatamente o Ramiro que eu fui há tempos atrás, mas sim cumprir o que a comissão de hoje precisa de mim, cumprir o que os meus companheiros de hoje precisam de mim. E o Luan da mesma forma, eu acho que ele procura se dedicar no dia a dia, ele tem uma autocrítica, sabe quando está bem, sabe quando está mal, a gente sabe que o jogador de futebol, ele nem sempre vai estar bem, ele nem sempre vai estar mal, então essa oscilação ela existe, a gente tem que procurar com o trabalho diminuir isso e fazer com que a gente consiga estar sempre evoluindo, sempre nos cobrando para poder estar ajudando os nossos companheiros. Roberto Tomé, da TV Record. Boa tarde, Ramiro. Boa tarde a todos. Você vê que o campeonato mal começou, né? 7 rodadas, treinadores aí já estão pressionados, né? O próprio Thiago Nunes do Corinthians, 6 já foram demitidos. Como é que você vê essa questão aí, essa instabilidade dos técnicos, e até quando você acha que essa cultura aí essa cultura imediatista, né, dos resultados, vai imperar no futebol brasileiro? Boa tarde. Acredito que no Brasil a gente trabalha e trata muito o futebol como um resultado imediato, né? Como tu mesmo falou, a gente cobra por um trabalho imediatista, por resultados imediatistas, e não sei te dizer quando isso vai acabar, quando isso vai mudar. Eu acho que isso é uma cultura nossa, uma cultura que eu discordo, mas que respeito quem está acima, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a gente sabe que, principalmente vestindo a camiseta de grandes clubes, se tu não tem resultados imediatos, a cobrança ela é muito grande, tanto por parte de torcida, por parte de imprensa, ela acontece, e a gente tem que estar preparado para encarar ela da melhor forma possível. E como eu falei, né, com resultados positivos é sempre muito mais fácil de corrigir, de melhorar e de manter um trabalho prolongado. Obrigada, boa tarde a todos que acompanharam pela Corinthians TV Play. Até a próxima.